Amados e queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem tranquilos na medida do possível, queridos. Vamos lá, vamos fazer algumas considerações antes de começar esse vídeo. Estou gostando da repercussão, estou vendo que vocês estão se inteirando, né? Isso que é importante para a gente continuar o conteúdo. Continuo aberta para sugestões, temas e tal, mas vou fazendo aquele velho esquema que a gente estava fazendo antes. Então, enfim, mas já sabem, né? Podem utilizar aí os comentários e a gente vai batendo papo, vai conversando. E lembrando que esse é um vídeo que não vai bater com todo mundo, é para pessoas em específico. Veja se realmente começa a ressoar. Desde o início do vídeo, se não ressoar, fecha, não tem problema, vai fazer outra coisa, porque é para outras pessoas, tá? Então, vamos lá. Vou tirar algumas cartas aqui e a gente vai vendo o que vai aparecer, tá bom? Então, vamos começar. O que o tarô tem a dizer para as pessoas nesse vídeo? A gente começa com o Cavaleiro de Paus e depois vamos para o quê? 9 de espadas e rainha de paus. Gente, a última vez que eu utilizei esse baralho já tinha saído a rainha de paus. Então, temos aqui novamente ela aparecendo. Então, mais uma vez, energia de fogo muito presente aqui. E aí, pode valer especialmente para as pessoas que estão assistindo aqui que sejam de signo de fogo. Então, não apenas o signo, ascendente, lua, então Áries, Leão, Sagitário, tá? Mas não especificamente, porque lembrando que aqui nós temos arquétipos, né? Então, assim, a rainha, geralmente eu gosto de considerar como o feminino, como a mulher. Mas pode ser que tenham homens com a energia feminina mais em evidência e vice-versa, então tentem adaptar conforme a realidade de vocês, certo? Então, o que acontece? Nós temos essa rainha com o cavaleiro, que pode simbolizar casal, pode simbolizar. Inclusive, pode parecer duas pessoas com uma energia muito parecida, só que uma tá na metade do caminho, a outra já conquistou tudo que ela tinha que conquistar. Eu gosto de ressaltar que é a rainha de paus, isso na minha visão, na minha interpretação, eu não fiz nenhum tipo de leitura que me levasse para essa ideia, tá? Mas assim, eu gosto de considerar que a rainha de paus é a rainha que inicia o baralho, porque depois você vai fazendo uma jornada aí pelo lado racional, pelo lado emocional, até chegar à rainha de ouros, que na minha visão é a última rainha até passar para a imperatriz, né? Então, a rainha de ouros, ela seria a consolidação dessa jornada, onde você teve que afiar, né, o teu discernimento, a sua inteligência emocional e tal, e aí ser uma pessoa provedora, saber o seu valor, saber dosar até onde eu devo ter equilíbrio, né, no caso, para colocar mais do meu esforço ou menos do meu esforço. Então é uma pessoa com os pés no chão, né? Então o fogo é o iniciador. Se a gente parar para pensar, faz um certo sentido na jornada, porque nós temos fogo geralmente iniciando os outros signos. Então Áries, Leão, Sagitário, iniciando aí essa jornada com os outros signos. Então o que acontece? A rainha de paus, por mais que ela seja a rainha, né, a figura feminina que encerra a corte, ela é uma pessoa que também está num processo de início, é a pessoa que tem as ideias, que idealiza as coisas, que planeja, aliás, não necessariamente planeja, mas que inicia, que dá o pontapé. Então, pontapé, início, certo? Então, de uma certa forma, existe uma conexão aqui com esse cavaleiro de paus, que ainda está no caminho para se tornar um rei de paus, por exemplo. Então, por que eu tô dando toda essa volta? Porque às vezes alguns de vocês podem se comparar uns com os outros. E isso gera um estresse, isso gera uma ansiedade especialmente, tá? Uma questão de vocês quererem acelerar o passo, achando que vocês estão perdendo tempo. E eu não acho que aqui a gente está falando sobre perda de tempo. Para alguns, eu acho que vocês têm que tomar cuidado até pelo contrário, de não colocar os pés pelas mãos, certo? Por quê? Isso pode fazer com que você tenha uma colheita fora de hora, né? Então você acabou, sei lá, deixa eu dar um exemplo. Você iniciou um projeto, só que é um projeto que ele não teve tempo de amadurecer. Você não teve tempo de repensar
o conteúdo que deveria ser colocado, onde deveria ser disponibilizado. Isso fez com que você acabasse perdendo algumas chances, né? Então, assim, é mais uma preocupação em relação à velocidade rápida das coisas. Mas aqui a gente também está falando sobre uma velocidade de pensamento muito rápida que pode acabar fazendo com que você não consiga nem colocar em prática tudo que você pensa, porque a cabeça está tão acelerada que às vezes existe uma dificuldade de você conseguir praticar ou pelo menos praticar tudo. Você acaba praticando apenas aquilo que você lembra. Então, é um ponto. O outro ponto é, como eu falei, já tinha direcionado aqui um pouco a questão da comparação. Então, às vezes eu vejo uma pessoa mais nova do que eu atingindo patamares maiores e eu ainda não consegui, né? Ou então essa pessoa conseguiu atingir mais rápido do que eu quando estava na idade dela. Então gera essa competição, certo? Só que assim, eu não acho que essa competição leva ninguém a lugar nenhum, tá? Existe aqui uma questão até cruel, porque o nome da carta é crueldade, né? Cruel. Então, assim, é desleal ficar se comparando um com o tempo do outro, porque são outras vidas, outros aprendizados, né? Outra jornada. Às vezes uma pessoa tem um pouco mais de habilidade para fazer alguma coisa, você demorou para aprender e tá tudo bem, são curvas de aprendizagem. Mas isso não deve ser objeto de comparação, porque não vai te levar muito a lugar nenhum. Claro, se você pegar essa comparação para tipo, pô, deixa eu ver o que essa pessoa fez, se ela fez de uma forma mais rápida e mais fácil, para ver se eu consigo aplicar na minha vida, tudo bem, aí você tá aprendendo, isso aí é uma outra coisa. Eu tô falando aquela competição desleal mesmo, que é com a sua cabeça, com os outros. Até me veio um negócio engraçado aqui, que tem muito na corrida, inclusive Cavaleiro de Paus é carta de corrida, que o pessoal no meio da corrida fala assim, eu tô competindo com uma pessoa, só que eu tô competindo dentro da minha cabeça. Aí às vezes a pessoa tá correndo na rua, viu uma outra que tá correndo também, aí ela tá competindo na cabeça dela com aquela outra pessoa que tá correndo, sem a pessoa saber. Então eu vejo isso, sabe, acontecendo aqui. E aí, enfim, você tem que saber também os limites disso, se isso não vai te prejudicar. Numa dinâmica de relacionamento, é aquela coisa, são duas pessoas com uma energia parecida, uma energia de coragem, de impulso, de iniciativa e tal, mas, como eu acabei de dizer, tem que tomar um pouco de cuidado para você não competir com a pessoa que você tá, sabe? E aí, às vezes, gerar aqui não é só uma fricção, mas eu vejo talvez alguém ou duas pessoas sendo muito volúveis aqui, sabe? Eu perco interesse se uma pessoa não consegue me acompanhar, ou se ela não tá no meu ritmo, ou se ela não tem o mesmo nível de experiência do que eu. De novo, comparação, crueldade, como a gente tinha dito. Não é crueldade, gente, maldade. Não entendo dessa forma, não é isso que eu quero dizer. É uma crueldade de você, tipo, cara, tem coisas que você pode comparar, sabe? Você olhar e falar, porra, já era pra pessoa ter aprendido, sabe? Ter absorvido aquela informação, ter amadurecido, já passou da hora. Mas tem outras coisas que é bobeira, sabe? É uma pura imaturidade. É uma camada que talvez você também não amadureceu, em que te leva a querer realmente competir com os outros ou se importar, olhar demais para o que o outro está fazendo, né? E é até engraçado eu falar isso porque são duas cartas, dois arquétipos de muita individualidade. A Rainha de Paus, ela não perde muito tempo olhando para o externo, assim, de outras pessoas. Ela até compete com as pessoas, mas ela tá muito focada no que ela tá fazendo. O Cavaleiro de Paus, ele tá de passagem. Ele também não vai ficar olhando muito de forma profunda para os outros. Então falar isso acaba sendo até contraditório com os arquétipos, mas eu realmente estou vendo aqui muitos de vocês se deixando aprisionar pelas armadilhas da mente, por conta do 9 de paus que saiu aqui, tá? Assim, para alguns pode simbolizar uma entrada inesperada de uma pessoa na sua vida. E aí você vai ter que saber lidar, porque vocês se espelham. Então você vai ver nessa pessoa coisas que você também tem. E aí você pode bater de frente? Sim, pode bater de frente, mas é a forma de você encarar.
alguns dos seus medos, das suas preocupações, das suas ansiedades, né? Que eu vejo muita afobação, tem muita afobação. Então, tem que entender. A gente já tinha falado nos outros vídeos sobre Saturno estar em Áries, sobre Netuno estar em Áries. Então, temos posicionamentos bem densos e bem fortes no signo de Áries. Então, é natural que até, principalmente como eu falei, pessoas do signo de fogo sintam essa afobação, né? Mas assim, não adianta ser refém da afobação. É isso que eu quero dizer pra vocês, porque tem que buscar uma forma. Você vai ter, eu acho até que alguns estão com excesso de energia aqui, e seria o ideal, buscar atividades físicas, de performance, especialmente corrida, mas pode ser moto também, equitação, enfim, tudo isso para poder, ciclismo também, para você poder jogar esse excesso de energia para algum lugar e você acabar não se prejudicando. Só que assim, também, de novo, eu tô fazendo, mas aí a minha cabeça começa a brigar. Eu também vi isso no outro dia na internet. Eu comecei a fazer atividade física para poder relaxar. Aí agora eu não consigo, porque eu tenho agora competição para bater, eu tenho prova para bater. Então deixa de ser um prazer. Começa a virar a competição, começa a virar a crueldade, o lance de ser desleal e tudo mais. Então tem que ter atenção com isso para não levar tudo muito ao ferro e fogo, né, e tal. Tem que buscar o momento da sua cabeça dar uma arejada, de você dar uma relaxada, enfim, mas não abrindo mão desse instinto de competição, mas canalizá-lo de uma forma correta. Algumas pessoas vão querer pilhar você, tá? Isso aqui tá bem evidente pra mim. Vão querer pilhar, vão querer te provocar. Isso em que sentido, Yami? No sentido de competição, como falamos, a questão de, tipo, esperar mais de você, talvez, mas o ponto é o quanto você está satisfeito com você mesmo e com quanto você conquistou, com quanto você é capaz. Você precisa provar algo a alguém? Isso também é um ponto para você olhar. Se você quiser provar algo para você, que é a principal pessoa da sua vida, tranquilo, esse é o seu objetivo. Mas tem momentos que às vezes você pode se dar o luxo de relaxar, né? Agora, quando chega alguém que fica provocando e achando que você deve alguma coisa, você vai cair na pilha? Você vai perder a sua paz mental por conta disso, por conta de babaquice? Entendeu? De Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus sabe ser muito babaca quando ele quer, né? Enfim. Então, olhar, não agir pelo impulso, né? Tipo, eu preciso provar, preciso calar a boca de alguém aqui. Não, cara, você não precisa de nada. Faz o seguinte, até eu vi outro dia também na internet, só referência de internet. Faz o Pix aqui, aí eu te provo alguma coisa, sabe? Não é assim. As pessoas não podem entrar na tua vida esperando alguma coisa que nem está nos seus planos. E você também, mesmo que tivesse, não tá no seu escopo provar nada, tá? Enfim, há situações sim que você tem que parar de se preocupar sobre se é passageiro ou não. A maior parte das coisas na nossa vida são passageiras. Então, aprenda a viver as fases, sabe? É difícil, às vezes alguém sai da sua vida, você perde alguma coisa. Sim, com certeza. Não vou ser hipócrita, já senti isso, já passei por isso e tal. Mas assim, quanto mais você resiste, mais você sofre, mais você faz a sua cabeça ficar atormentada. Mais paranoias, neuroses são criadas, a sua vida estagna. Ela não vive mais o futuro. Ela fica refém do passado e com medo do futuro, porque eu tenho medo do que vai acontecer, se isso vai se repetir no futuro. Cara, você não tem como controlar a sua vida. Mais um ponto que temos que falar aqui dos arquétipos. Pessoas de fogo geralmente não controlam, não são controladoras, mas tem as suas exceções, né? Gostam muito de controlar a própria vida, mas não tanto a vida dos outros. Porém, só de exercer esse controle sobre a própria vida também pode gerar aqui uma insatisfação, uma insegurança. Então, muita gente se engana com isso, né? Dizendo que, se eu tivesse controle sobre todas as coisas que acontecessem, seria mais fácil. Não, cara, isso iria aumentar ainda mais o seu medo, sabe? Você ia ficar refém ainda mais das circunstâncias.
Então não é porque você tem controle das coisas que você tá livre, sabe? Tô livre de acontecer coisas ruins, não tá. Não está, sabe? Então deixa a vida rolar do jeito como ela é, do jeito como ela se apresenta, com imprevistos, com situações inusitadas, entradas de pessoas que, ou de situações, né, no caso, que nem sempre vão ficar. Isso faz parte das mudanças. Para quem não é de signo de fogo e até tem a falta de fogo no mapa, eu acho que, assim, falta de fogo ninguém tem. Todos nós temos todas as casas dos signos no mapa, né? O máximo que pode acontecer é você não ter nenhum planeta em fogo. Então observe onde estão as casas de fogo, aonde que você precisa ter mais iniciativa, onde você precisa ser mais inventivo, mais independente, menos controlador, sabe? Mais corajoso, né? Então, assim, eu acredito que tem muitas coisas ainda boas, positivas para acontecer, mas tem que trabalhar a mente primeiro. Quando a mente estiver preparada, vocês vão ser capazes de agir, sabe? Capazes de ter a iniciativa que falta, de transformar, de permitir que o novo entre. Então, enfim, não compitam com vocês mesmos, nem com os outros, busquem sim ser os melhores, assim, isso não tem nada a ver com competição, isso tem a ver com priorização, valorização, saber do que eu sou capaz, ponto. Mas a partir do momento que isso passa dos limites, aí, logicamente, é o que eu falei, vira todo esse processo aí de dominó que você não vai saber mais como controlar nem como lidar depois, certo? Então, amados, é isso, deem uma pensada, deem uma refletida, onde que falta iniciativa na minha vida, onde eu tô tendo iniciativa demais, onde eu tô me comparando demais, pensem nisso, e aí, logicamente, a gente vai se falando nos comentários pra gente aprender mais uns com os outros, tá bom? Então, é isso, a gente se vê em breve agora. Até mais.